Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa transmissão de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a adoção como projeto de Deus. Então eu sou a Bárbara, da Pastoral Familiar, essa é a nossa irmã Ana, que vai dar o testemunho maravilhoso dela, e esse é o nosso irmão Cícero. Sejam muito bem-vindos, que alegria nos encontramos para refletir sobre o amor de Deus, seu cuidado com cada um de nós e sobre a adoção como um projeto dele. Nós não podemos esquecer que na nossa igreja a adoção já começou há muito tempo, né? Nós temos vários relatos, um deles que é muito famoso, quando o próprio Jesus também foi adotado por uma família. Teve Maria, que ao receber do anjo a mensagem, José não deixou ela desamparada, ele acolheu no seu próprio seio também essa adoção. Nada melhor que inspirar-se na Sagrada Família, que vai nos orientar no nosso bate-papo de hoje, a adoção filial. Ana, a palavra toda sua. Então, meu nome é Ana, Ana Maria, eu tenho 2 filhos, eu tenho o Murilo, que é biológico, e eu tenho o Moisés, né, que é meu filho do coração. Aí eu vou contar desde quando começou lá atrás. Quando eu estava namorando meu marido, quando a gente decidiu se casar, veio dele. A decisão foi dele de quando nós tivéssemos os nossos, primeiros os nossos biológicos, e a gente adotar uma criança, né? No momento que fiquei meio assim, eu falei assim, não. Vamos sim, nós vamos adotar sim. Aí nós casamos em junho de 98, né? E eu assim, achando que toda poderosa, né? Achei que no final do ano eu já estaria grávida, né? Aí passou-se um ano, eu não estava grávida, meu bebê não tinha chego ainda. E eu já toda ansiosa já, porque a gente que é mulher, né? Põe as coisas na cabeça, tem aquela ansiedade. Aí fui conversar com o Padre Renato. O Padre Renato, ele era pároco na Sala das Dores na época, né? Conversando com ele, ele falou assim, nossa, você não precisa ficar assim ansiosa, adota. Tantas famílias que adotam uma criança, por que você não pode adotar? Foi onde caiu a ficha, né? Olha, passou um ano, a gente não tocou mais no assunto. A gente tocou no assunto da adoção no namoro. Aí eu cheguei em casa e conversando com ele, ele falou a verdade, Ana. Às vezes Deus está fazendo isso pra gente ir atrás. E fomos. Isso foi assim no comecinho de 90, no comecinho de 2000. Aí nós procuramos assistente social, que tudo direitinho, né? Porque a gente não queria problema nenhum, né? Procuramos aqui na prefeitura assistente social. Ela nos encaminhou para psicólogo, para psiquiatra. Nós fomos no fórum, né? Conversamos com o juiz. Foi um processo de 6 meses. Nossa, é um processo longo. Assim, eu achei longo, assim, pelo fato de você ter que ir em um monte de lugares. Mas nesses 6 meses você fez todo esse processo e ainda já conseguiu a adoção. Não foi assim, não. Aí na última vez, depois de 6 meses conversando com a psicóloga, ela falou assim, Ana, sinta-se grávida, né? Fui tudo contente na casa, né? Isso foi mais ou menos assim, no meio do ano de 2000. Então toda contente, achando que naquele ano meu bebê, né, do coração também ia chegar, né? Toda animada, tudo. Aí passou novamente um ano, nada do meu bebê biológico e nada do meu neném adotado. Né? E muito chateada, no início de 2001, com a graça de Deus eu engravidei. Só que em 3 meses eu sofri um aborto espontâneo. Foi aquela tristeza, nós ficamos tão felizes, né? Meu marido, nossa, até que enfim, nosso filho vai chegar. E perdi. Aí passou 3 meses novamente, eu engravidei novamente. Nasceu o Murilo em 2002, né? O Murilo chegou, né, com muita alegria, né? Nós fizemos aquela festa, tudo. Aí quando o Murilo fez 2 anos, dia 11 de fevereiro, dia 13 de fevereiro, a assistente social me liga, Murilo com 2 aninhos. A assistente social liga falando assim, Ana, o seu bebê chegou.
Só que se você não quiser, tudo bem, porque a gente sabe que você tem um bebê aí, tá? Nossa, eu fiquei desesperada. Era uma sexta-feira, estava passando pouco. Meu marido não estava em casa, e aquela coisa, meu marido não chegava. Aquele dia ele demorou para chegar em casa, e eu assim, desesperada. Aí, quando ele chegou, falei para ele, ele falou assim, olha, ele falou, a decisão é sua, né? Eu não deixo faltar comida, né? Não vai morrer de fome, mas é você que vai ter que cuidar de 2 crianças pequenas. Aí, no primeiro momento, fiquei com aquele medinho, eu falei, não, vocês acreditam? Eu falei, não. Só que de sexta passada eu não consegui dormir a noite toda, assim, aquela coisa, chorando, chorei a noite inteira. Aí de manhã, né, eu falei sempre, não, nós vamos adotar assim. Eu liguei lá para assistência social. Isso foi no sábado de manhã. Aí no sábado de manhã mesmo eu já liguei para minhas irmãs, já contei para todo mundo. No domingo à tarde eu tinha berço, eu já tinha banheira, eu já tinha todos os enxoval do neném. As minhas irmãs, sabe, uma ligou para a outra, tá tudo. Aí na segunda-feira, cedinho, nós fomos no fórum buscar o Moisés. Aquela coisinha, e na hora que eu bati o olho assim, ele disse, não, ele era parecido comigo. Eu falei, nossa, gente, é a minha cara, é meu. Né? E eu peguei ele com 3 dias, levamos para casa, né? E foi uma bênção. Foi uma bênção na nossa vida, assim. O Moisés hoje ele tem 19 anos, né? Um rapaz assim, muito bonito, trabalha, graças a Deus, está namorando. Disse também que tem intenção de adotar. Ele falou assim, quando ela também, né, quer fazer isso daí. E foi maravilhoso, foi uma bênção assim na minha vida, foi uma bênção de Deus. No decorrer da educação do seu filho, né, do Moisés e também do outro, Murilo, né, vocês tiveram dificuldade na questão com os outros, com o preconceito que ele adotava, principalmente com Moisés? No início, né, assim, a minha família todas eles apoiaram, tanto do lado do meu marido quanto do meu lado. Só que a gente ouvia as pessoas, nossa, tão difícil criar filho da gente, você vai criar filho, né, filho do outro. Sangue de outro. Nossa, a gente ouviu muito isso. Mas assim, isso não atingiu a gente não, né, a gente continuou. E pelo contrário também, por incrível que pareça, naquele, eu não sei hoje, mas naquele tempo tinha 3 meses que a mãe podia pedir a criança novamente de volta. E eu também, se eu não me desse bem, também eu poderia devolver 3 meses. Gente, foram 3 meses que demorou 1 ano para passar. Porque eu fiquei com aquele medo, vai ser essa mãe. Nossa, parece que pegou o menino. Né, assim, mas Só vou devolver. não vou devolver não. E né, a gente superou alguns preconceitos assim, no início. E nós tivemos assim, uma bênção muito grande também, porque eu morava numa rua, porque ninguém me viu grávida, né? Deus nos abençoou tanto que naquele mesmo ano nós conseguimos a casa aqui, nós saímos de lá. Então a gente mudou num lugar que ninguém conhecia, ninguém sabia. Né? Porque eu não queria que todo mundo ficasse sabendo, chegasse para ele conversar, ficar falando, né? Porque ia ter o momento certo, né? De eu conversar com ele e tudo. E a gente mudou aqui, nós mudamos aqui, ele tinha 7 meses. Em 7 meses ele foi criado aqui no Jequitibás, na Santa Rita 2. Né? E assim foi. Só para eu entender a questão do processo e também para o pessoal que está assistindo. Então, todo o processo, do início de quando vocês foram na prefeitura até o momento que vocês foram buscar o bebê de vocês, durou uns 4 anos. 4 anos. 4 Aí eu anos. achei rápido o processo, porque longo, a gente né? vê que às vezes demora muitos anos, né, para chegar o bebê, às vezes muitos anos mesmo. Então eu achei esse processo rápido, mas eu achei que assim, particularmente, né, porque eu não entendo, mas eu achei que era só chegar lá na prefeitura, dar um nome, não achei que tinha um processo de passar com psicólogo. Nossa, não sei hoje, mas naquela época teve. Ainda tem uma pessoa da parte social? Sim, continua. Ah, que legal. Nossa, eles perguntam tudo sobre a família, se na família tem uma doença, se na família pode ter preconceito. Tudo eles sabem, eles perguntaram. Agora, uma dúvida. Quando Moisés começou a ter o entendimento lá dos 12 anos, ou até mais cedo, qual foi a reação dele ao descobrir que ele era adotado? Então, eu sempre falava assim para os dois. O Murilo nasceu da minha barriga. Ai, Moisés, você é do meu coração. Sempre falava. Murilo da minha barriga e Moisés é do meu coração. Sempre na conversa. E o Moisés, com 5 anos, ele perguntou: mãe, por
fala que o Murilo é da barriga e eu sou do coração. Aí eu falei, olha, que no meu coração tem tanto amor, filho, no coração do pai tem tanto amor que você nasceu desse amor do nosso coração. Aí ele falou assim, nossa, ainda bem que não é da barriga, porque da barriga só tem comida, né, mãe? Ficou esperto, eu tô esperto, né? Esse foi o assunto. Ele não falou mais nada também. Aí com 7 anos, eu acompanhava uma novela e ele assistia comigo. Olha, mãe, essa novela eu fico acompanhando. Era aquela novela Caminho das Índias e tinha assim um tráfico de crianças na época, né? E ele sentadinho, ele lembrou da história. Aí ele perguntou assim, mãe, se caso alguém vir me buscar, a mãe me dá? Olha que pergunta boba. Aí quando ele perguntou também, por que será, mãe, que me deixaram no hospital? Aí eu falei assim, pra mim, porque eu queria uma criança, que deixaram lá pra mim, né? Isso com 7 anos. Aí com 14 anos ele perguntou novamente. Então foram 3 vezes que eu conversei com meu filho. Com longos períodos também. Porque eu só falei quando ele perguntava. Então, com 5 anos eu já sabia. Né? Com 14 anos, ele só comentou porque o Murilo brincando na rua. O Murilo falou com um amigo. Meu filho ficou muito chateado. Por Murilo ter comentado com os amigos na rua, né? Aí ele chegou em casa chateado, o pai dele. Nós discutimos lá com o Murilo para não ficar falando isso, que eu não queria que ficasse comentando, né? E nós conversamos de novo do assunto, falei que não era para ficar lembrando, tudo bem, ele era nosso, né? Não tem, ele pertence a nós, não tem que ficar preocupado se o Murilo fala, se alguém fala. E falei agora, a 4ª vez, essa semana que você me ligou, porque a história dele, né? Eu falei, eu posso ir lá, tá falando, né? É a tua história. E outra, a gente tem que incentivar outras pessoas também para adoção, porque Moisés foi uma bênção na minha vida. Ele falou, pode ir, mas eu não vou, viu, mãe? Tudo mas bem. seria bom se ele viesse contar comigo. Seria bom, né? Então, aí ele, tudo bem, mãe, pode ir, mas acho que ele tá lá, né? Eu acho que com certeza ele deve estar assistindo lá que eu falei para ele que eu ia ver. E aí, com 14 anos, aí a pergunta dele foi clara para você. Né? Que ele falou que o Murilo estava procurando, ele foi adotado e ele não queria que ficasse. Mas ele já sabia que sim, mas ele não queria que falasse. Não queria que falasse. Até hoje, sinceridade, assim, ele não gosta muito de a gente ficar conversando sobre isso. Né? Um dia minha mãe, assim, de idade já, fez um comentário sem querer. Ele já chegou em casa meio chateado. Então ele sabe, mas por que falar? Por que ficar levantando? Por que ficar falando? Inclusive, poucas pessoas sabem desse assunto. Então agora, acho que todo mundo vai saber. Tanto é que tem pessoas que eu comentei, mas pouco tempo eu falei assim, não, mano, eu não acredito. Moisés é a sua cara. Como assim? Mas sabe, eu acredito assim muito que Deus prepara mesmo. Prepara mesmo, porque é incrível ver, né, semelhanças e convivência e tudo, né? A gente fala, nossa, como pode, né? Então igual, né? Mas isso tudo eu acredito que é obra do Espírito Santo. Sim, ele foi uma bênção na nossa vida. Você é um menino muito bom, bonzinho. Na adolescência, como alguns, né, ficou meio revoltadinho, não sei, né, vários assuntos aí, mas ele superou. Com 18 anos, o pai dele, quando ele fez 18 anos, né, o pai dele chamou ele para falar assim, olha, você reclamava que eu pegava no seu pé, mas eu tinha que pegar, porque eu tinha 2 responsabilidades com você, mas eu tinha que acertar com você. Nosso pai dele falou, né, os dois choraram, se abraçaram, e depois disso, parece que ele ficou, amadureceu tanto, né, e o relacionamento... ele entendeu tudo, né. E o relacionamento dele com o irmão sempre foi... É coisa de irmão, né, assim, o ciúminho, mas hoje, assim, eles se dão bem, né, São fases também. São fases, né, então faz 6 meses que eles perderam o pai, né, então agora eles estão até mais unidos, né, conversam, um pede conselho pro outro, né, então tá bem assim, mas foi assim, eu aconselho quem tem vontade, quem pensa nisso, assim, vai fundo, adota assim, porque é uma bênção de Deus, é maravilhoso. No decorrer da história, né, a gente ouve muitas pessoas falando, tá falando do outro, fazer o quê? Eu fiz estágio, no caso de acolhimento, né, em Ribeirão Preto, onde
vários tipos de crianças, tanto violentadas como também de adoção, né? A maioria das procuras que as pessoas pegam é crianças pequenas, né? Não esquece dos outros acima de 5 anos, já não pegam mais, que é mais difícil também a questão da educação. E sabendo que no Brasil a maioria que são adotados, a maioria são brancos. E os negros também são os últimos a ser adotados. Eu não conheço o Moisés, eu não conheço. Eu conheço, eu não sei quem que é, porque é muita gente. O Murilo acho Estou chegando agora. Moisés, não. Eu estou chegando agora e eu não conheço, né? Mas na sua concepção, assim, quando a assistência social fala assim, chegou seu bebê, qual foi a sua perspectiva de encontrar? Você tinha perspectiva assim, qualquer um, qualquer... Assim, tinha alguma especificação? Para você? Quando nós fizemos todo aquele processo, nós tínhamos que tirar uma foto, nós tiramos foto. Também ficou lá no arquivo da psicóloga, do assistente social, porque eles também procuraram assim, uma criança do nosso perfil tá? Sim, com certeza. Quando ela me ligou, ela falou assim, Ana, eu já passei por 4 casais, né, e não quiseram neném. Um porque ele era negro, outro porque o marido estava desempregado, o outro porque queria uma menina, e a menina, sabe assim? Aí eu falei assim, nossa, é para ser meu, né? Ele já foi rejeitado 4 vezes, eu vou rejeitar de novo, é meu, né? E lógico, eu fiquei assim um pouco preocupada com o Murilo também. O Murilo era, nossa, filho único. E o Murilo foi muito esperado, sabe? Assim, eu tinha perdido o neném, então a gente tinha toda aquela coisa com ele, né? E de repente teve que dividir tudo. Né? Nossa, eu morria de dó dele, porque ele sentava no sofá e às vezes ele fazia assim pra mim, aí eu tava com o Moisés no colo, não podia pegar ele assim, ele olhava pra mim. Não, eu falei, depois a mãe te pega, assim, sabe? Mas eu acho que isso todo mundo deve ter, quem tem assim 2 ou mais crianças pequenas em casa, acho que deve ser isso. Eu que quero ter 3, imagina como que vai ser, esses 2 gritando e eu lá, né? Jesus abençoar. Amém. E tem isso também, né? De Jesus abençoar. Quando eu casei, eu achei assim que eu ia ter meus 3 filhos também. Eu queria ter 3. Depois que a gente ia pensar na adoção. Mas só Deus sabe das coisas. A gente não sabe nada. Deus sabe o tempo certo, a hora certa. Demorou 4 anos. Eu achava que depois de 1 ano já ia estar com o meu neném também adotado. Nada. E você sentiu que esse foi um tempo de Deus, um tempo necessário? Sim, eu tinha que ter tido o meu. Acho que Deus falou assim: não, ela vai ter o dela primeiro. Só que experiência com o dela, né? Para depois ela, né, demonstrar esse amor pro outro que não é dela. Que é do coração. Do coração, que é do coração. Eu acho que é importante você falar isso, que é coisa do tempo de Deus, né? Porque às vezes o casal já casa colocando um princípio de Deus agir. Né? Não quero ter filho agora. Não sabe o que é o sobrinho de Deus. Né? Porque quando se casa, já está em pensamento que é uma família. Não é só os dois. Né? Muitas vezes as pessoas esquecem desse detalhe. De viver uma família e deixar o projeto de Deus agir. Lógico, hoje nós nos programamos, questão financeira, são várias coisas, né? Mas não pode deixar de Deus agir na família. Que é uma coisa que hoje o pessoal prefere mais um cachorrinho do que uma criança. Você que é criança dá despesa. A cachorrinho também dá ação da cara. A educação hoje é complicada com a criança. Né? Hoje a educação ela pega vários fatores, às vezes os pais não estão sendo preparados para serem os pais. Muitas vezes. Mas eu acho que também o processo acontece. Sim. A preparação vem, né? Com a experiência. Então, que é bom que você falando hoje, que abrisse as portas para Deus agir na família, né? Com o tempo certo, Deus vai agir. Quando a gente quer tudo para ontem, mas Deus fala, não, calma, não tem pressa não, que vai chegar um momento. E chegou, né? Parabéns pela partilha nossa, né? De estar isso, como eu falei no início. São José, o projeto de Deus, ele nunca imaginava ser pai adotivo de Jesus. Ele queria até rejeitar Maria, às escondidas, para não aceitá-lo, para não prejudicar Maria, vou falar assim, né? E não, Deus falou assim, não, ele é teu filho também. Ele adotou como filho até o fim. Então, parabéns pelo esse amadurecimento de criar o Moisés, que está aí firme e forte, né? Um rapaz
quase 19 anos, porque um dia vai constituir sua família também, né? Então, parabéns mesmo. Bom, para a gente concluir, então, a gente tem um textinho aqui do nosso livrinho, né, que é o nosso livrinho da Hora da Família, e vai muito ao encontro de tudo que foi falado, né, e também principalmente do que o irmão disse para nós a respeito de José. Então vamos lá. É preciso despertar no coração de cada cristão a consciência de que a adoção sempre esteve nos planos de Deus. A redenção que vem por Jesus Cristo se tornou possível pela presença de um pai adotivo e amoroso, disposto a obedecer os desígnios de Deus e renunciar a si mesmo, assumindo o compromisso de defender, cuidar e formar o Filho de Deus. São José se torna protagonista da defesa incondicional do direito à vida e curador da Sagrada Família. Bom, muito obrigada pelo seu testemunho, que muitas pessoas possam se sentir inspiradas, né, e buscar. Se você tem uma dúvida sobre adoção, agora você não tem mais, né? Então, que Jesus e Maria e a Sagrada Família possam tocar no coração de cada pessoa que está assistindo e principalmente naquelas que ainda tinham dúvidas sobre adoção. Sim, é um ato de amor, é um ato maravilhoso e é isso, né, irmão? É isso aí. Então, nunca perca a referência que é São José, que ele possa sempre conduzir a sua família também, né? E aproveitando essa oportunidade, novamente, pedindo desculpa de ontem, a parte técnica, não sei o que aconteceu, não sei se é o maligno que está nos atrapalhando nessa hora, mas nós vamos repetir novamente a palestra de ontem, nossos convidados, e vamos mostrar como que funciona essa questão. E nós somos sempre a favor da vida. A vida, como por exemplo, se a pessoa não fosse abortada, Moisés não podia estar aqui no presente. Às vezes ele não foi, mas outra pessoa acolheu Moisés no seio da família. Então, na próxima encontro nós vamos falar sobre a questão do aborto. Obrigada. Obrigado, tchau. Tchau.